Você sabe por que a pressão nas artérias é tão alta, enquanto que nas veias ela é muito menor? E o mais importante, como é que essa diferença influencia o retorno venoso, o inchaço nas pernas e até doenças como insuficiência venosa e o linfedema? Eu sou a Carolina Mosini, eu sou fisioterapeuta e professora, e nesta aula você vai entender como é que a pressão se comporta ao longo de todo o sistema circulatório, desde a saída do sangue do seu coração e o retorno pelas suas veias. Se você gosta de entender a fisiologia de verdade, clara, aplicada à prática clínica, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que toda semana vai ter uma aula nova por aqui. Hoje a gente vai conversar sobre a circulação, especialmente a dinâmica da pressão vascular, ou seja, dentro dos nossos vasos, e como que isso pode sofrer influência da força da gravidade. Então a gente vai começar falando exatamente que a gente tem dois sistemas onde circula o sangue, o sistema arterial e o sistema venoso. E eles são bem diferentes entre si, não apenas pelo tipo de sangue que eles carregam dentro deles, né? A artéria carrega um sangue arterial e o sistema venoso um sangue venoso, que são diferentes em termos de composição, mas não é essa a diferença que vamos tratar aqui, e sim sobre as pressões. Então as artérias têm uma alta pressão e uma baixa complacência, ou seja, o sangue que circula dentro dela circula com uma pressão muito alta. Por quê? Porque ele tem que distribuir o sangue para todos os tecidos do corpo de uma forma rápida. Para isso, o coração bombeia com muita força e esse sangue vai ser impulsionado para a aorta, que é a primeira artéria que vai distribuir para o corpo, né? Com uma pressão muito alta. E essa artéria, ela tem uma complacência baixa, ou seja, ela se distende pouco em termos transversais, tá? Então, ela opera sobre uma energia muito alta vinda lá do coração, como eu acabei de comentar aqui, certo? Já as veias é diferente. A pressão do sangue que circula dentro da veia ela é baixa e a veia tem uma alta complacência. Então, ela se distende e justamente por isso ela armazena um grande volume de sangue. E ela pode até armazenar em torno de 60% a 70% de todo o volume sanguíneo do nosso corpo durante esse retorno do sangue até o nosso coração, tá? Então a gente não é errado falar que é como se ela fosse um grande reservatório do nosso organismo, tá? E essa grande capacidade de armazenamento vai justamente explicar, né, as alterações que são sofridas pelo nosso corpo pela força da gravidade e por que a bomba muscular, especialmente da panturrilha das nossas pernas, tem que provocar esse retorno e por que quando isso não funciona, a gente tem efeitos muito danosos, né, clinicamente e fisicamente nos nossos membros inferiores. Então, por enquanto, gravemos o seguinte: a artéria, o sangue circula dentro dela com uma pressão alta e ela tem uma complacência baixa. E a veia é exatamente o contrário, tá? Se nós fôssemos fazer um corte transversal nestes vasos, a artéria seria assim, ó, redondinha, bonitinha, tá? Lembrando novamente, uma pressão alta do sangue dentro dela e uma baixa complacência. Então, como ela se distende pouco, conforme a quantidade de volume que passa de sangue dentro dela, a pressão vai cada vez ficando maior, porque ela não tem essa capacidade de se distender, entende? Já as veias é o contrário, ela tem paredes que são estruturalmente diferentes, como a gente já vai falar, e por isso, como ela consegue ter uma complacência alta, ela não gera tanta pressão sobre o volume de sangue que está dentro dela. Vamos comparar então uma com a outra, como eu comentei agora. Então, olha só, a artéria tem uma pressão média de sangue alta, enquanto que a veia é baixa. Vamos comentar na sequência já como é que é essa quantidade. Em termos de tipo de fluxo, as artérias pulsam justamente por essa pressão alta, né? Então, quando a gente checa a pulsação das pessoas em diferentes locais onde passa artérias importantes, mas o mais comum é na artéria radial aqui no punho, a gente percebe como ela pulsa bastante, né? Já a veia é diferente, esse pulso já é mais contínuo, tá?
As artérias têm a parede do vaso mais espessa, né? Então ela tem uma camada de músculo um pouco mais abundante, né? Então ela é mais espessa, enquanto que as veias são mais finas e naturalmente mais complacentes, mais elásticas, vamos assim dizer, tá? As artérias não possuem válvulas, não são valvuladas, enquanto que as veias sim, especialmente nos membros inferiores, para poder fazer esse retorno do sangue para o coração, tá? Então, as artérias funcionam com uma força motriz que move tudo isso, que é o coração. Então, o coração bombeia e esse sangue vai rapidamente para as artérias. Então, essa é a força que move esse sangue, enquanto que nas veias, essa força vem através da contração muscular. Por isso que a gente chama a panturrilha como um segundo coração do corpo, porque é na panturrilha que vai haver esse bombeamento maior para o sangue ser impulsionado da sua perna lá perto do seu pé na direção do seu coração. Também as suas válvulas, o seu sistema valvulado também permite essa facilidade desse retorno e até mesmo a respiração, especialmente quando a gente fala a nível abdominal, tá bem? Vamos ver então agora o quanto que é a pressão em cada parte desse sistema. Então vamos falar primeiro do sistema arterial. Então a força motriz é o coração, lembrem-se disso. Então sai com uma pressão alta lá perto do coração. Então aqui ó, 120 milímetros de mercúrio, média, né, que é o que todo mundo conhece, ao nível do ventrículo esquerdo, graças à sístole, graças à contração do coração. Quando esse sangue está sendo direcionado para a aorta, né, que ele sai do ventrículo esquerdo e vai para a aorta, aqui ele mantém, né, esse 120 por 80 milímetros de mercúrio. Conforme ele vai sendo distribuído nas artérias de grande calibre, vai perdendo pressão dentro dessas artérias, passando aí para 95, 100, né? Quando chega nas artérias menores, vai caindo ainda mais, para 80, 90 milímetros de mercúrio. Ao ponto de que nas arteríolas, que é aquelas que vão chegar lá próximo da microcirculação, como a gente comentou em aulas anteriores, a pressão ali é em torno de 35 a 50, né? Então vocês percebem que tem uma grande perda, né, de energia aqui das pequenas artérias para as arteríolas e justamente porque elas vão regular esse fluxo de sangue que vai ficar disponível para os nossos tecidos, né? Então, elas são conhecidas como vasos, de mais resistência, porque elas resistem muito mais para que o sangue não passe rapidamente pelo tecido, para que possa ali ser liberado o oxigênio e os nutrientes para fazer então os processos aí de circulação, como a gente já comentou anteriormente. Lembrem-se que nesse momento dessa troca de líquidos do sangue com o líquido intersticial, né, com o líquido interstício, vai haver interferência das pressões, a pressão hidrostática, né, dos capilares e a pressão oncótica das proteínas de dentro do vaso e também da pressão hidrostática do líquido intersticial. Tem uma aula aqui no canal só sobre isso. Então, aqui relembrando rapidamente que nessa extremidade da artéria, então a pressão chega ali com 30 a 35 milímetros de mercúrio. No meio do capilar, que é quando vai estar acontecendo as trocas, em torno de 20 a 25. E quando vai fazer todo o processo de pegar o sangue com dejetos, com CO2 para voltar ali a nível do sistema venoso, vai estar em torno de 10 a 15 milímetros de mercúrio, tá? Então, lembrem-se que quando essa pressão hidrostática, a pressão do capilar for desequilibrada, pode me gerar um edema, né? Se começar a fazer um processo maior de ultrafiltração aqui, por exemplo, a nível do capilar, como a gente já comentou em outra aula aqui. Então, quando essa pressão aumenta, o volume de líquido que é filtrado para o interstício pode exceder a capacidade que o sistema venoso tem de reabsorver. Então eu tenho que ter um equilíbrio, como a gente comentou, nas forças de Starling aqui em relação a essas trocas de líquido ao nível da microcirculação. Agora, quando vai voltar do sistema venoso, como é que são essas pressões? Então a gente viu que deixa o tecido, né, com uma pressão ali de 10 a 15 milímetros de mercúrio ao nível das vênulas, né, que são as veias bem pequenas que ficam perto desse momento de troca com os tecidos. Quando vai andando pelas veias pequenas veias como a gente chama, essa pressão ainda cai mais, em torno de 8 a 10.
Quando chega nas grandes veias, né, de 4 a 8, até que quando chega na cava, quando a gente está falando na cava, a que vem dos membros inferiores, a cava inferior, né? Quando vem da cava, vai estar em torno de 2 a 5 milímetros de mercúrio, né? E quando chega no átrio, chega então aí com uma pressão de, no máximo, 2 milímetros de mercúrio. Então, quando uma pessoa está deitada, a pressão venosa central, né, ela fica estabilizada entre 2 a 6 milímetros de mercúrio, né? E essa energia do coração, ela já foi totalmente dissipada e por isso que existe uma facilidade de retorno do sangue quando a pessoa está deitada, porque ela fica no nível do coração, então facilita esse retorno de sangue, né? Diferente de quando a gente está em pé ou sentado. Então aí são as influências da força da gravidade em relação a esse sistema venoso, como a gente pode ver aqui. Então, a gravidade, a força da gravidade vai alterar muito essa fisiologia venosa, essa física das veias, como a gente está comentando aqui. Então, quando uma pessoa está deitada, a pressão ao nível do tornozelo dela é de 10 a 15 milímetros de mercúrio, porque a força da gravidade está atuando sobre todo o corpo dela e aqui as pernas estão exatamente ao nível do coração, então essa energia aí ela vai estar acontecendo, aquela força motriz do coração continua acontecendo, mas o retorno venoso passa a ser facilitado porque a gravidade não vai estar interferindo aqui. Quando nós estamos em pé, especialmente se ficarmos parados por 30 segundos apenas, essa pressão no tornozelo fica em torno de 90 milímetros de mercúrio, como a gente já comentou aqui em outros momentos, né? Então, naturalmente, para poder fazer o retorno de sangue até o coração, tem que vencer a força da gravidade. Por isso que é importante a bomba muscular da panturrilha, uma saúde das válvulas, né, venosas, aí bem importante, uma saúde das suas veias também nesse sentido, tá bem? Novamente aqui, um novo esquema mostrando a mesma coisa, né? Então eu tenho uma coluna de sangue para ser vencida aqui. Então essa carga, essa sobrecarga da força da gravidade pode favorecer a ocorrência de edema, pode favorecer um aumento dessa ultrafiltração, né? Pode levar o meu paciente em longo prazo aí a uma insuficiência venosa de algum grau, né? Lembrando que são aí 6 graus da doença venosa crônica, então vai depender aí do nível dessa gravidade, uma sensação de peso nas pernas, especialmente no final do dia, e em casos mais avançados, né, de insuficiência venosa, pode ter junto um linfedema secundário à insuficiência venosa nessas pessoas, nesses pacientes, tá? Então, caminhar e fazer exercícios com a musculatura da panturrilha é muito importante, porque cada vez que a gente caminha, que a gente se movimenta, a gente está fazendo uma contração, né, e um relaxamento da musculatura da panturrilha. Isso funciona como uma bomba, certo? Por isso que é chamado de bomba muscular da panturrilha. Uma pequena observação aqui. Mas e se a pessoa estiver de salto? Como é que funciona essa bomba? Essa bomba funciona abaixo da capacidade, porque o salto aqui no calcanhar encurta a musculatura, então ela não tem essa mesma capacidade de contração que ela teria quando o calcanhar está ao nível do chão. Mas isso é motivo para um outro vídeo aqui. Então vamos lá. Na caminhada, né, lembrando que aquela pressão ali de 90 milímetros de mercúrio, né, em poucos passos a contração da panturrilha drena essas veias e essa pressão ela passa de 20 a 30 para ter uma noção do quanto isso tem uma capacidade de bombeamento, né? Então por isso que caminhar é um tipo de tratamento físico muito eficaz, né, para controlar muitas vezes as doenças venosas, mas não é uma caminhada no shopping, como eu digo, né? Isso depende muito do status físico de cada pessoa. Se a gente está falando de um paciente que está internado, muitos dias acamado, num hospital, pequenos passos já é uma grande vitória, surte já um grande efeito nessas pessoas. Agora, se estamos falando de pessoas rígidas, né? Que estão aí ativas, trabalhando, fazendo suas atividades normalmente, uma caminhadinha não vai fazer assim um efeito tão impactoso nessas pessoas. Então precisa de um exercício um pouquinho mais vigoroso. Então depende muito de cada pessoa o quanto que a gente vai ativar. Mas a caminhada
executada, bem feita, ela é maravilhosa como um tratamento físico para ativar essa musculatura da panturrilha, tá? Então a panturrilha é o segundo coração, como todo mundo conhece, porque quando caminha-se, essa pressão vai caindo, né, com poucos passos, como a gente já comentou, né? Então quando o músculo se contrai, ele comprime a veia, né? A válvula fica mais aproximada, ela ajuda a se fechar e ela não deixa voltar o sangue, né? Então ela impede este refluxo de sangue quando a válvula fica perfeitamente fechada, tá bem? Muito bem, então agora quando a gente pensa que durante a contração muscular, a pressão no local, eu tô falando do músculo, a pressão no local aqui, ela vai saltar, como a gente fala, de 150 para 200 milímetros de mercúrio. Nossa, mas isso é ruim. Não, isso não é uma hipertensão patológica, isso é fração de segundo que a gente está comentando aqui, né? Essa pressão alta que é gerada pela musculatura, né? Ela vai comprimindo essas veias e vai impulsionando este sangue, né? Então, Carol, mas eu não entendi, você falou que a pressão reduz. Eu falei que a pressão reduz do volume, né? Então, a pressão da contração é de 150 a 200 e dentro da veia essa pressão saiu de 90 e foi para 20, você entendeu? É assim que a gente raciocina nesse sentido, né? As válvulas não deixam fazer o refluxo, como eu comentei agoramente, e quando a gente relaxa, essa pressão residual vai voltar, vai cair aí dos 150, não vai ficar mais nesse valor, ela é apenas momentaneamente na hora da contração mesmo, tá? Então a gente tem implicações clínicas, né? Então, se o meu paciente tem uma insuficiência venosa ou fica muito tempo de pé, em ortostatismo, como a gente diz, né? Vamos imaginar um vigia que fica muito tempo parado na mesma posição, alguém que trabalha com uma postura que fica muito tempo em pé. Se ficar por muito tempo em pé, né, vai anulando o efeito dessa bomba muscular da panturrilha e essa pressão vai ficando cada vez mais alta. Lembre-se, 30 segundos parado na posição, essa pressão já fica em torno de 90. Por isso que é importante muitas vezes as pessoas se movimentarem ou usarem artefatos externos como as meias de compressão de boa qualidade para poder auxiliar nesse retorno, tá? Então, quando essa alta pressão venosa ela vai retrocedendo, vai elevar a pressão nas extremidades venosas, nos capilares, para mais do que 15 milímetros de mercúrio. Isso acaba forçando o líquido cada vez mais para fora. Então, quando eu aumento a pressão lá ao nível do meu pé, né, isso força o líquido para fora da minha veia e vai facilitando a filtração exagerada. E aí vai acontecer o edema como a gente conhece, tá? Então a terapia compressiva, que foi o que eu comentei agora, né? Ela vai reduzir essa pressão venosa mais superficial e vai atuar diretamente impedindo essa filtração excessiva em função da quantidade de sangue que ficou dentro dessa veia no tornozelo por ficarmos muito tempo na mesma posição, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula curta sobre as pressões arterial e venosa e o como isso impacta no nosso dia a dia. Fica aqui comigo que as próximas aulas vai ter mais conteúdo relacionado à fisiologia do sistema circulatório e vai ter muito conteúdo bacana aí para vocês na sequência sobre a fisiologia sempre baseado no Guyton, que é o nosso livro da fisiologia clássica.